aqui. Em tudo, em todas as áreas. Rebeca, obrigada por tudo. O Rafa também entrou na mesma época que ela, sabe? Glória a Deus pelos nossos adolescentes, homens e mulheres que estão com o coração voltados para o Senhor. E o Lucas, que já está aqui há tanto tempo, né? Tem a Alice também, tem o Alexandre Augusto também. Glória a Deus por cada um deles. Amém? Você pode sentar, mas antes, fale assim com a pessoa que está do seu lado. Hoje é dia do céu descer ou a gente subir. Mas vai ser maravilhoso. Aleluias. Pode sentar. Aleluias. Eita, Deus é bom, né? Quando eu recebi essa missão de ministrar hoje, eu fiquei orando ao Senhor, diante de todas as coisas que nós já trazemos aqui, né, que nós trazemos, que nós já trouxemos em relação à oração. Hoje o Senhor me despertou para estarmos orando pela nossa nação. Amém? Amor, coloca ela aqui assim para mim, vem cá, enquanto eu falo aqui, por gentileza. Que eu pensei, a gente tem uma bandeira aqui, então vamos usar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 5, no versículo 31. Versículo 30, na verdade. Aleluias. Você abriu a sua Bíblia? Jeremias 5, no versículo 30, por favor, 30. Olha só o que estava acontecendo. Uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra. 31. Os profetas profetizam falsidade, os sacerdotes dominam com autoridade própria, e o meu povo gosta disso. Mas o que fareis quando isso chegar ao fim? Eu me lembro que eu ministrei essa palavra há 4 anos, e eu me lembro que nós como igreja, nós nos unimos, nós colocamos a nossa nação o tempo todo em oração. Entenda, queridos, que aqui o que eu vou falar não é algo político partidário, amém? Mas é algo que está na palavra, porque esse versículo que a gente lê, os profetas profetizam falsidade, os sacerdotes dominam com autoridade própria, e o meu povo gosta disso. Isso aqui está escrito há mais de 2000 anos, muito mais, que isso daqui é do Velho Testamento. Então, imaginem você, como Deus lá do céu, Ele olhava e Ele via os profetas que profetizavam. Tirar a foto que eu pedi? Hoje eu quero. Os profetas profetizavam no nome dele coisas falsas. Os profetas dominavam o povo com autoridade própria. Eu acho que vocês têm que fazer isso, então vocês têm que fazer isso. Eu acho que tem que ser dessa forma, então tem que ser dessa forma e ninguém pode questionar. Então Deus já olhava tudo isso e Deus já nos via, né? Porque nós já estamos aqui, né, em 2022, mas Deus já via como a política funcionava, como os reis dominavam, como os profetas dominavam. Ele mesmo fala, como a gente lê lá na história de Israel, né, que ele não queria que o povo dele tivesse um rei. Ele queria ser a autoridade que todas as pessoas procurassem quando tivessem algum problema, alguma dúvida, algum questionamento. Mas o povo clamava por um rei, e Deus deu um rei àquele povo. E ao dar um rei àquele povo, ao dar
a gente vê a história de Saul, como Saul foi rei. Deus falou com Samuel, olha, haverá um homem, ele estará assim, 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 em determinado lugar, ele fará isso, isso, isso. Você unge este homem, que ele vai ser o rei sobre Israel. Então, imagina Deus encontrando em Saul um homem íntegro, um coração fiel para começar a reinar. E no começo do reinado de Saul, a gente já vê ele mudando o coração. A gente já vê em um determinado momento em que o profeta Samuel fala, olha, você vai esperar 7 dias. Com 7 dias eu chego e nós juntos vamos fazer um holocausto ao Senhor. No 6º dia, Saul olhou e falou assim, nossa, ele está demorando demais, então vamos fazer logo o que a gente tem que fazer. Saul falou 7, no 6º dia ele estava lá queimando incenso, e Saul chega no 7º dia. E quando Samuel chega no 7º dia, ele fala, mas por que você fez isso? Quem te autorizou a fazer isso? E por que você fez isso? Isso no início do reinado dele. Samuel falou, porque você fez isso, a sua descendência não herdará o trono de Israel. Uma atitude errada fez com que a família dele toda perdesse a herança daquela linhagem. Sabe, a gente olha hoje e a gente fala assim, não, precisamos orar por um, precisamos orar por outro. Nós precisamos, queridos, orar pelo Brasil. Há 20 anos, eu não era crente. E se fosse eu era uma criança, brincadeira. Mas assim, eu acredito que dentro das igrejas, eles oravam pelas autoridades que existiam naquela época. E aí a gente olha hoje uma guerra. Por quê? Aí eu vou falar aqui, entenda, não estou falando nada político partidário, amém? Mas se você não é da direita, você obrigatoriamente tem que ser de esquerda. Se você não é da esquerda, você obrigatoriamente tem que ser da direita. Queridos, nós precisamos entender que nós somos crentes. E a Bíblia nos diz para orarmos pelas nossas autoridades. E eu me lembro quantas vezes nós oramos aqui pelo Lula, porque ele era o presidente. Nós oramos pela Dilma, porque ela era presidente. Nós oramos pelo Temer, porque ele era o presidente. E nós oramos hoje pelo Bolsonaro, porque ele é o presidente. Ele não é o nosso presidente de estimação. Ele é o presidente deste momento. Então Deus olha, imagina Deus olhando e falando, o meu povo gosta disso, gosta que os sacerdotes dominem com autoridade própria. O povo gostava do que estava acontecendo de errado. Como você vai explicar algo para alguém que está fazendo errado e está gostando do que está fazendo errado? Você já conversou com alguém falando assim, olha, isso daí está errado e tal, não sei o quê. Eu sei, mas eu vou continuar fazendo. Você faz o quê? Opa. Você dá um passo para trás. Mas sabe, nós fomos constituídos igreja. A Bíblia nos diz que hoje nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia diz que hoje em Cristo Jesus, nós podemos orar no nome dEle, coisas acontecem nessa terra. Porque o domínio, olha para a sua mão, o domínio está aí, na sua mão. Mas o domínio, ele está na sua mão, e o que você vai fazer com ele? Fala, eu vou orar. Porque esse é o domínio, não é o domínio da força. É o domínio da oração. A nossa luta é contra principados, a nossa luta é contra pessoas do mal, que estão querendo mudar coisas que vão nos atingir. Ah, não vai nos atingir, não. Vai sim, queridos. Estava lendo hoje um versículo, quer ver? Abra sua Bíblia lá em Provérbios 29, que eu coloquei, né? Depois o Hélio falou, e o Hélio falou aqui domingo. Hélio, eu já anotei errado também. Só que no meu caso era pior, porque eu mandei abrir em Provérbios 39, que nem existe. Meu primeiro dia de aula, mandei os alunos abrirem em Provérbios 39.
Pelo amor de Deus, gente, essa professora é ruim, né? Provérbios 29, olha só. Provérbios 29, no versículo 1, fala assim: quem persiste no erro, depois de repreendido várias vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Aí olha o versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando fala, eles estavam dominando com a própria força e o povo estava gostando. E aqui está dizendo que quando o injusto, ele domina, que quando o injusto, quando o ímpio domina, o povo geme, significa, o povo não gosta quando há um ímpio governando. Mas que povo é esse? Fala comigo, quem é justo? Quem é justo não gosta que o ímpio esteja sobre ele. Por quê? Porque nós somos justos. Nós somos representantes da justiça de Deus. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Ele conta conosco, queridos. Ele conta comigo, ele conta com você. É certo que esse mundo jaz no maligno. E vai ficar cada vez pior ali. Vamos comparar aí há 10 anos. Como eram as nossas escolas há 10 anos? Eram muito mais fáceis. Hoje a gente tem que lidar com as crianças trazendo situações de crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Mulher beijando mulher na escola, homem beijando homem na escola. Isso está errado. Amém. Nós somos crentes. Se a gente deixar o mundo entrar dentro da igreja, queridos, o que será de nós? O que será de nós? Que tudo pode. O que será de nós quando nós estamos envolvidos em uma situação em que a gente não pode sequer dar a nossa opinião? Isso existe, sim, isso existe. Isso acontece, sim, isso acontece. Agora, falar para mim que isso tem que ser ensinado para o meu filho e o meu filho tem que experimentar? Aí não. Entenda que nós estamos aqui, ó. Quando os justos governam, o povo se alegra. E o povo se alegra por quê? Porque pensa em justiça. Não é necessariamente pensar igual. É pensar com justiça. É pensar entendendo que existe algo que pode ser feito para que a gente viva em paz. Até o Hélio falou. Sabe, não é aquela paz e amor. Todo mundo levantando a bandeira da paz. E aí vai para casa, aí chega dentro de casa, aí é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa que compra e não paga, é uma pessoa que deixa outras pessoas na mão, é uma pessoa que dá a palavra e não cumpre, mas lá na rua está, paz e amor, paz e amor. É uma vida, querido, de integridade. É uma vida onde nós não aceitamos o que a Bíblia chama de errado, nós chamamos de pecado. E nós estamos vendo as coisas acontecendo. E nós estamos fazendo o quê? Paz e amor. Quase um. Paz e amor. Quando nós falamos da palavra, nós estamos falando. Quinta-feira eu ministrei sobre o Pai Nosso. E quando Jesus nos ensina esse modelo de oração e ele fala, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Então, quando nós estamos trazendo o céu para a terra, nós precisamos entender que o céu vai ser estabelecido na terra. E não é a terra que vai ser estabelecida no céu.
Então, quando nós entendemos essas coisas, nós amamos as pessoas, queridos. Nós não temos nada contra as pessoas, nós temos contra ideias e ideologias que querem mudar o que a gente acredita, que querem mudar o que nós somos, que querem mudar o que nós temos, que querem mudar o que nós podemos fazer, que querem dizer para nós o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Algumas coisas hoje já existem leis e nós seguimos as leis, sim ou não? Sim, existem leis que são para nos proteger. Olha a lei que é para nos proteger. Por exemplo, quando a gente para num semáforo ou um cruzamento e o semáforo está vermelho, aquele sinal vermelho está dizendo: pare, porque senão você pode sofrer um acidente, você pode morrer, você pode machucar alguém. Aquilo ali é para proteger. Existem leis, sim, que são para nos proteger. Mas querem colocar leis que vão entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do que a gente acredita. A palavra que nós estamos lendo, ela tem mais de 2000 anos. O reino que nós servimos, ele está desde o haja luz. Nós servimos a um Deus que nunca mudou. Nós estamos servindo a um Deus que não fica torcendo por partido político. Nós estamos orando a um Deus, nós estamos servindo a um Deus que ouve as nossas orações. Nós estamos servindo a um Deus que quer que nós sejamos governados por homens e mulheres íntegros. E sabe, eu não estou falando, queridos, só em nível de presidência da República, não. Estou falando em nível de deputado federal, deputado distrital, governador, senadores, juízes, administradores regionais, que é o nosso caso aqui em Brasília. É tudo, é geral. Entenda que nós não estamos contra ninguém, mas nós estamos a favor da palavra. Fala comigo, eu estou a favor da palavra. Eu não estou contra ninguém. Nós não estamos contra ninguém, queridos. Nós estamos a favor da palavra. Que palavra? Uma palavra que muda a nossa história. Abra sua Bíblia agora lá em Tiago. Espera aí só um minutinho. Vou pegar aqui. Tiago. Espera aí. Tiago 5. Tiago 5, versículo 16. 5:16. Aleluias. Sumiu o papel. Aleluias. Obrigada. E desculpa. Você abriu aí em Tiago 5,16? Tiago 5,16. Tiago 5, versículo 16. Tiago 5, no versículo 16, o final do versículo, fala o seguinte: a súplica de um justo é muito eficaz.
Já ministrei sobre esse versículo também, quando a gente pega e a gente começa a entender o que significa súplica, justo, muito e eficaz. E aí a gente entende o seguinte: a oração, olha só, a oração de um justo fala, eu sou justo. Então aqui está falando que a sua oração, amém? Ou seja, a sua oração, a oração de quem é reto, correto, direito, que anda conforme os princípios da palavra. Ou seja, você age corretamente. Então, a sua oração, o falar com Deus, o seu falar com Deus, o seu agir corretamente, tem a capacidade de produzir um bom resultado. Olha como é poderoso. A sua oração, o seu falar com Deus, tem a capacidade de produzir muitos bons resultados. Se a Bíblia diz que quando o justo governa, a gente se alegra, mas quando o ímpio governa, a gente sofre. Eu entendo o seguinte, que a minha oração, ela é poderosa. E a sua oração, ela é poderosa. E assim como nós falamos também, fazendo uma conexão com o Pai Nosso, quando nós oramos, Pai Nosso que está no céu, Ele não está falando o meu Pai, Ele é o meu Pai, Ele está falando, Ele é o nosso Pai. Então, fazendo uma conexão com isso, o nosso Pai que escuta as nossas orações, que escuta a oração de quem é justo, correto, honesto, que age corretamente, tem a capacidade de produzir muitos bons resultados. Significa que existe um poder tão grande quando nós, juntos, oramos, que muda cenários, que muda circunstâncias, que muda situação. Por quê? Porque nós estamos clamando ao Senhor e Ele é o nosso Deus. Nós não estamos aqui falando contra ninguém, mas nós estamos a favor do nosso Deus. Porque daqui 4 anos, queridos, estaremos falando política de novo. Mas o nosso Deus não vai mudar. A palavra dele não vai mudar. Não existe atualização na Bíblia. Uma outra vez eu fui ministrar sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu fui em várias versões. Você sabe que em todas as versões fala a mesma coisa. Não é uma questão, porque, por exemplo, aqui o que a Ana colocou aqui foi Almeida século 21. Coloca qualquer outra, pode. Nova tradução na linguagem de hoje, Ana, por favor. Ou seja, ali, ó, a súplica de um justo é muito eficaz. Pode ser qualquer outra aí. Aí, olha só, o final dessa. A oração de uma pessoa obediente a Deus. Ela tem que ser obediente a Deus. E não tem como ser obediente a Deus se a gente não entender os princípios. Mas olha o que eu quero dizer. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Está falando a mesma coisa? Sim, mas com outras palavras. Então, quando a gente pega o Salmo 23, em qualquer versão, ele fala com as mesmas palavras. E eu vou te dizer, você sabe que a palavra, lá em Salmo 23, versículo 1, que fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você sabe quantos anos tem? Mais de 10.000 anos. Você acha que Deus mudou nesse tempo? Então, queridos, o Senhor continua sendo nosso pastor. E nada continua nos faltando. Porque a nossa oração, ela tem a capacidade de produzir muitos bons resultados. Abra comigo lá. Salmo 33. Aleluias, o Senhor é bom. Salmo 33. Aleluias, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Antes da gente ler o Salmo 33, deixa eu só ler um versículo aqui.
Isaías 10, nós lemos esses dias agora, na nossa leitura anual da palavra, amém? Isaías 10, no versículo 1, fala assim: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores, para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Mas vós, que fareis no dia do castigo da desolação que virá de longe? De quem buscareis socorro? Onde deixareis a vossa riqueza? Aleluias. Ai dos que decretam leis injustas. Olha só, nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um Deus que está falando: eu constituí todas as autoridades. Agora está em posição de autoridade. Ai daqueles que estão decretando coisas contra o meu povo. A nossa função continua sendo orar. O Senhor não nos constituiu juízes. Ele nos constituiu sacerdotes. Ele nos constituiu servos. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para orar. Porque a nossa oração, a oração de um povo que é obediente a Deus, a oração de um povo que é justo, reto, honesto, correto, tem o poder de produzir muitos bons resultados. Aí aqui em Salmos 33, no versículo 12, coloca aqui, Ana, por favor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como herança. Ei, o Senhor escolheu o Brasil como herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluias. Como é maravilhoso, queridos, eu sempre falo isso, poder ter a porta da nossa igreja aberta. Não ter pessoas ali falando: se abrir eu fecho, se abrir eu prendo. Se abrir vocês vão morrer. A gente não dá valor nessas coisas. Aí a gente vê na televisão que em determinado lugar a igreja fechou. Que em determinado lugar cristãos morreram porque estavam com a Bíblia na mão, porque estavam com a Bíblia baixada no seu celular, porque tinha um aplicativo no celular de Bíblia. Nós temos a Bíblia em todas as versões, de todas as formas. Nós temos a nossa igreja aberta. Nós poderíamos nesse momento estar todos aqui na calçada, levantando a mão para o Guará e orando, porque o povo só ia falar assim: aquilo ali é um bando de crente louco. Mas para nós é poder de Deus. Ninguém impede a gente de fazer isso. Não existe uma lei que impede. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe? Este momento, eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar pelo Brasil. Não é hora, sabe? Ore por homens e mulheres honestos naquele lugar. Orem por deputados federais, por deputados distritais, por governador, pelo próximo governador do Distrito Federal, pelo nosso próximo presidente. Aleluias. 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 E queridos, já que eu estou com o microfone, eu quero te falar. Não vote em ninguém só porque você é amigo dele, não. Veja a vida dele, se está de acordo com os seus princípios e os seus valores. Amém? Aleluias. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai,
porque a nossa oração, ela produz muitos bons efeitos. Obrigada, Pai, porque existe um clamor do teu povo, existe um clamor que está dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu para povo, o Senhor nos escolheu para irmos, para darmos frutos. Pai, obrigada, Senhor, pelo nosso presidente, obrigada, Pai, por todos os poderes, obrigada, Pai, pelo poder executivo, legislativo, Senhor, obrigada, Pai, pelo poder executivo, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, uma voz em meio ao turbilhão de vozes que estão acontecendo. O Senhor está nos dando uma voz. Aleluias, 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 aleluias.